Bom dia, meu povo! Começando mais um vídeo por aqui, diretamente de solo brasileiro. E o vídeo de hoje vai ser num formato diferente. Porque nos últimos dias a gente encontrou muitos de vocês presencialmente na Expo Motorhome e também no meio da rua, sem querer. E a gente percebeu que muitos de vocês querem saber mais sobre nós. Assim, o que a gente sente é que a gente expõe muito da nossa intimidade, do nosso dia a dia, nossas curiosidades para vocês, só que em vários vídeos diferentes. Então, muita gente que chegou no canal depois não viu algum vídeo específico onde a gente conta o que a gente fazia antes de viajar, onde a gente trabalhava, quem éramos Pedro e Bruna. Então isso tudo acaba se perdendo com a quantidade de vídeos que a gente posta. E aí a gente sente que coisas básicas, muita gente nos pergunta com muita frequência e por mais que a gente já tenha falado em algum vídeo ou até mesmo em live, muita gente não assistiu. Então a gente falou, vamos aproveitar que tá todo mundo querendo saber tudo da gente e vamos fazer meio que umas perguntas, assim, um catadão das principais perguntas que a gente recebe e trocar uma ideia com vocês e falar um pouquinho, para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho mais sobre o Pedro e a Bruna. Eu acho que eu posso começar falando da nossa idade. Pode. Pode? Eu tenho 33 anos e a Bruna tem... 29 anos. Muita gente acha que a gente é mais novo, principalmente eu. Falo, você tem carinha de 18, Mentira. Mentira, ninguém fala isso pra ele. Mas falam que a Bruna parece ser mais nova. É, mais ou menos também. Não é muita gente que fala isso, não. A estrada cansa, galera. A estrada cansa. Vou colocar uma foto aqui nossa de quando a gente começou a viajar pra vocês verem que 4 anos depois a gente deu uma cansada. São 125 mil quilômetros, não tem como não cansar, né? Exato. Muito sol na cabeça, sol da América Central, cansou. Eu saí, eu tinha cabelo, agora já tá acabando. Mas enfim, então a nossa ideia é bater um papo descontraído com vocês. Não vai ter muito corte nesse vídeo não, a gente vai colocar as principais perguntas de uma forma bem leve e a gente vai conversando aqui sobre elas. Bora começar. Posso falar primeiro aqui? Pode. Quem lançou a ideia de largar o emprego e cair no mundo? Eu. A gente recebe muita mensagem da maioria dos homens falando como eu convenço a minha mulher de cair na estrada. E aí eu falo, não sei, porque pra mim eu que tive que convencer ele. Aí a mulher tem que falar, como eu convenço o meu marido a cair na estrada? Exato. Mas resumindo pra vocês, nós éramos pessoas que trabalhávamos no mercado financeiro em São Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas quem teve a ideia foi a Bruna depois de uma viagem de férias nossa pela Tailândia, pelo Sudeste Asiático. A gente saiu do Brasil quando tinha apenas um caso confirmado da pandemia que aconteceu, tinha um caso confirmado em São Paulo no dia que a gente saiu. E quando a gente voltou, já estava um caos, todo mundo trabalhando de casa, o escritório tinha fechado, as coisas que a gente tinha deixado no escritório foram todas guardadas, foi uma loucura. Sim. E acabou que nossa viagem pelo Sudeste Asiático, que era para ser Tailândia, Vietnã e Camboja, ela foi cortada no meio, a gente teve que voltar correndo para o Brasil, quase que a gente fica preso lá na Tailândia. E aí quando a gente voltou, a gente ficou pensando, cara, a gente trabalha pra caramba pra ter 30 dias de férias e aí não consegue aproveitar. E se depois vier outra pandemia e outra, a gente fica guardando dinheiro, pensando em viajar. Pensando no futuro, né? Pensando, daqui 30 anos, 40 anos vou me aposentar e não sei o quê. Sendo que, na verdade, pode ser que nem chegue esses 40 anos, né? Então, a gente começou a se questionar muito sobre isso durante a pandemia. E, inclusive, muita gente não sabe, mas a ideia inicial desse casal aqui era ser um casal mochileiro. A nossa ideia era pegar uma mochila e sair durante um ano e meio, viajando pelo Sudeste Asiático. Toda aquela região do Sudeste Asiático a gente ia fazer de mochila nas costas. Porém, a gente começou a pesquisar isso numa época que todos os aeroportos estavam fechados do mundo inteiro, ninguém podia sair do país. E aí a gente começou a assistir vídeos de pessoas viajando de mochila, até que caímos em vídeos de viajantes de motorhome. Exato. E aí, meus amigos, caímos na bolha do motorhome, começamos a assistir um vídeo aqui, um vídeo ali, era VMA, era Get Outside, era outras áreas, rotas recalculadas, e a gente falava, meu Deus do céu, é demais você pensar que você vai ter uma casa e você vai viajar o mundo numa casa. E aí a gente começou a entrar nesse mundo do motorhome e começamos a mudar o nosso pensamento, que era de mochilão para motorhome. A gente começou a pensar mais no motorhome e deixar a mochila de lado, porque justamente a gente começou a ter essa vontade de cair no mundo na pandemia. E como tudo era uma incerteza, ninguém sabia quando as coisas voltariam ao normal, a gente pensou, se a gente tiver a nossa casa, a gente consegue ter o nosso cantinho, se isolar do mundo, não precisa estar nos centros grandes, né, nos centros turísticos, a gente consegue se enfiar no meio do mato se a gente quiser.
Então, seria mais fácil naquele momento pra gente o motorhome do que a mochila. Só que aí tem um ponto, tá? Quando a gente começou a construir o nosso motorhome, né? A gente comprou, depois de 6 meses pesquisando, pegando um monte de carro velho, todo mexido, a gente chegava para ver, rodava pra caramba, chegava lá, o carro era muito diferente do que estava anunciado, mas quando surgiu a Madalena pra gente, a gente comprou e começou a fazer a construção praticamente aconteceu toda de final de semana, porque a gente trabalhava nos escritórios e de final de semana era quando a gente conseguia botar a mão na massa. Só que, durante essa construção, a gente foi se apaixonando pela ideia de viajar de motorhome. Então, a ideia inicial era que a gente trabalhasse durante a semana da van, de forma remota, e aí, durante o final de semana, a gente iria conhecer os lugares. Aí a gente começou a pensar um pouquinho mais, tipo, a casa tá tão gostosa. Sim. E vamos pensar um pouquinho mais, vamos pensar em ir pro sul, vamos pensar em sair do Brasil, vamos pensar em ir até o Ushuaia. Não, mas se a gente for até o Ushuaia, a gente tem que ir até o outro ponto que é o Alasca. Então a ideia foi se transformando durante o período de construção da Madalena, que não foi curto não, tá? Foi praticamente 2 anos, da data da compra do motorhome, da escolha do motorhome, até a data que a gente ficou com ele pronto. Foi uma longa jornada pelo caminho. Então a ideia surgiu da Bruna. Inicialmente não era para ser uma viagem, uma profissão, não era para ser o que virou, era para ser uma viagem de final de semana e de trabalho, seria a nossa casa durante a semana, e de final de semana a gente conheceria os lugares, mas que se transformou no que vocês viram e no que vocês acompanharam dessa nossa jornada. E calma que também tem vários outros passos, né, que a gente vai contar durante as perguntas, porque também a gente saiu pra viajar achando que seria um período temporário. A gente achou que ia viajar. Mas aí calma, que a gente já tá falando muita coisa. Sim, logo na primeira pergunta. Já estamos emendando uma na outra, eu sabia que isso ia acontecer. Então, a segunda pergunta é muito parecida com o que a gente está respondendo. O que vocês faziam antes de viajar? Bom, gente, eu sou formada em administração, fiz faculdade de administração, me formei e aí eu trabalhava em um banco. Trabalhava na parte de investimentos, na parte operacional, não tinha contato com clientes, eu era mais da parte do operacional mesmo, de ficar no computador, batendo planilha. Mas, como é que eu posso dizer? Você era menos pessoas e mais números. Exato, eu nunca fui aquela pessoa do comercial, sabe? Que conversa com todo mundo, que, né, faz 1000 amizades. Eu era mais de sentar no computador e resolver problema. Essa era a minha profissão. Bom, agora eu vou voltar um pouquinho aí, porque muita gente não sabe, mas acho que eu nunca comentei com vocês, mas eu posso colocar que a minha primeira profissão na vida foi de sorveteiro. Nossa! Quando eu tinha, assim, acho que uns 14, 15 anos, minha família, por parte de mãe, mora toda no interior de São Paulo, na cidade de Pindorama, que fica ali perto de Catanduva, Santa Adélia, Rio Preto. E aí, ali tem 2 sorveterias muito famosas, que é o Seu Cláudio, Palácio dos Sorvetes, e uma outra sorveteria. E aí, o pessoal dessa nova sorveteria precisava de pessoas que empurrassem aqueles carrinhos pela rua e ficassem gritando: olha o sorvete, olha o sorvete. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre fui fuçado, gostava de conhecer coisas diferentes. E aí uma manhã eu fui lá e consegui pegar o carrinho e saía pela cidade vendendo picolé. Acho que, se eu não me engano, eu ganhava 20 centavos por picolé vendido, que eu acabava consumindo tudo de sorvete eu mesmo. Mas essa foi minha primeira profissão. Depois eu trabalhei em um buffet de festa infantil, chamado Era Uma Vez em Mogi das Cruzes, e eu acho que essa profissão, eu devia ter uns 16, 17 anos, eu fui com a ideia de ser garçom, mas acabaram me colocando como recreador. Então eu ficava brincando com as crianças, depois eu fazia mágica, depois fazia teatro, e isso me ajudou muito a começar a ter mais liberdade de conversar com as pessoas. Eu era uma pessoa mais retraída, não tinha tantos amigos, e acho que o buffet, essa época do buffet que eu fazia muita festa, praticamente 4, 5 por final de semana, eu aprendi a lidar com pessoas, conversar com pessoas, e foi muito importante. Depois disso eu trabalhei de telemarketing, ficava ligando, oferecendo cartão para as pessoas, sei que muita gente odeia isso. Exato. Era eu que ligava para vocês. Aí depois eu fui fazer isso pro banco que eu trabalhei no Itaú durante muitos anos. Depois fui assistente gerente de contas. Depois eu fui para uma outra empresa, que era uma empresa um pouco mais, não precisava trabalhar de social, era uma empresa, como que eu posso dizer? Startup. Uma startup, né?
que era a Stone, que também ficava em São Paulo, que inclusive ficava na mesma região que a Bruna trabalhava. Então, esse foi o meu trajeto, mas assim, eu sempre gostei de falar com pessoas. Diferente da Bruna, que é números, que é computadores, eu sou zero computador, eu sou zero foco, eu gosto de sentar, de conversar, e eu sempre tive essa facilidade. Quando eu era gerente, era sempre muito fácil bater a meta, porque era sempre assim, ó, conversando, as coisas iam acontecendo. E isso foi sempre um diferencial que a gente tinha bastante essa... A gente trabalhou junto durante a pandemia, um sentado de frente pro outro. Não na mesma empresa, mas como a gente trabalhou de casa, os dois, eu via ele trabalhando e ele me via trabalhando. E aí era muito engraçado, porque eu fazia reuniões, ele falava, Bruna, você é muito direto e reto, você precisa conversar mais, não sei o quê. Eu falava, Bruna, você vai ser desligada amanhã. O chefe ia falar com ela, não sei o que. Ela, não gostei. Aí eu falava, meu Deus, Bruna, você tem que contornar, tem que ir falando. Porque sempre foi assim, eu muito comunicativo e ela muito dos números, muito direta, muito de análise. Mas é que os nossos trabalhos também eram diferentes, né? O meu trabalho precisava ser mais direto e reto, resolver mais rápido. E o dele tinha que ser comercial. Então, isso é uma coisa que eu vejo que a gente traz até hoje em dia pro nosso trabalho atual. Porque sou eu que edito os vídeos, eu que sento no computador, pego pra editar, pra organizar as coisas, organizar roteiro. Ainda sou da planilha. E ele é a parte comercial, ele é a parte mais simpática do canal. Todo mundo ama esse homem. Eu sou a parte que não olha pro computador, na verdade. Que só quer conversar e eu faço comida, arrumo aqui, mas o meu negócio é conversar. Aparece alguém na rua, a pessoa piscou, eu já, opa, ei! Então, acho que a gente acaba se completando, né? A gente descobriu isso principalmente na viagem, que a gente acaba se completando, porque o que ela faz eu não faço e o que eu faço ela faz menos. Também faz, mas faz menos. Faço de forma ruim, né? Eu diria. Ele é muito melhor socialmente, entendeu? Do que eu. Eu falo bem menos do que ele. Agora eu vou ver com uma pergunta muito legal. Qual era o maior medo antes de sair de viagem? Maior medo antes de sair de viagem, eu acho que foi a questão de largar o emprego que a gente até então achava que era estável, que a gente considerava estabilidade, né, zona de conforto, largar isso, porque a gente estava numa fase que os dois estavam crescendo profissionalmente nos empregos, né? Então você virar e falar, eu vou largar isso, largar uma carreira promissora para ir para uma coisa que é incerta e que é uma coisa temporária, a gente tinha muito medo disso, de voltar depois de um ano e não conseguir se recolocar no mercado, não conseguir achar a estabilidade de novo. E eu acho que tem mais um ponto também que eu tinha bastante medo. Eu acho que por nós vivermos em São Paulo, uma grande metrópole, a maior da América, né? A gente pode colocar, a gente sempre tinha muito medo de tudo. Tipo assim, a gente em São Paulo anda sempre preocupado. Sim. É com moto, é com trânsito, é com qualquer coisa. E aí acho que a gente saiu com muito desse medo, sabe? Na minha cabeça era tipo assim, beleza, se a gente for até o Alasca e for roubado 5 vezes, tá ok, tá, tamo bem. E aí, quando a gente saiu, a gente começou a ver que não é assim, né? Que, na verdade, nós estávamos com a cabeça setada para uma outra realidade. Sim. E que fora de grandes metrópoles, fora de grandes cidades, isso, você não tem que se preocupar com isso. E é muito louco, porque a gente tinha certeza que ia ser sempre essa loucura. E aí, a partir do momento que você já cai ali no Uruguai, que você cai naquelas cidades que não tem ninguém, que não tem nada. Até mesmo Florianópolis, assim. Florianópolis é uma cidade grande, mas a gente dormiu na praia da Daniela, de motorhome, e era uma paz, assim, uma tranquilidade. Eu falei, meu Deus, Pedro, que delícia. Nossa primeira noite no posto de gasolina, eu lembro até hoje, foi no Pelanda de Curitiba. Foi. E aí eu tinha certeza de que alguém ia mexer no carro à noite. Tipo assim, como ninguém vai mexer no carro? Foi uma das piores noites da nossa vida. A cada 5 minutos eu levantava e falava, Bruno, tem alguém mexendo no carro. Mas não, tipo, era simplesmente carros passando próximos, caminhões. Inclusive, eu tenho uma história engraçada pra contar. No Uruguai, o Pedro falou que foi só entrar no Uruguai que ele ficou tranquilo, mas é mentira, porque não ficou tranquilo. A gente vinha realmente de São Paulo, desse medo, né, de alguém encostava no carro, a gente achava que a pessoa tava querendo entrar no carro. E aí a gente tava dormindo uma noite no Uruguai, numa vila de pescadores, que é Punta del Diablo. Maravilhosa. A gente foi fora de temporada, então não tinha ninguém na cidade, tava só a gente realmente. E aí tava batendo muito vento nessa noite, tava ventando demais. E aí a gente foi dormir, a Madalena assim, ó,
de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aí o Pedro me cutucava e falava, tem alguém subindo lá em cima pra roubar a placa solar. Eu falava, Pedro, quem vai subir nesse motorhome que não tem nem escada do lado de fora pra roubar uma placa solar? Eu assim, é aquele medo que eu tinha inicial que foi passando com o passar dos meses, na verdade. Não foi logo que eu saí, mas foi diminuindo até que passou. Assim, até a América Central eu andava com 2 celulares, que eu tinha certeza que alguém ia me roubar. Aí quando eu cheguei ali na América Central, eu falei, cara, não faz sentido eu ficar com isso no bolso. Exato. E aí eu comecei a ver como eu me importava com essas coisas que hoje em dia eu não tenho mais essa dor de cabeça, essa preocupação que infelizmente a gente tem que ter em cidades, principalmente em grandes metrópoles, não só do Brasil, mas da maioria dos lugares do mundo. Próxima pergunta. Vocês se surpreenderam com a América do Sul? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, quando eu planejei a viagem, eu falei que eu era a pessoa das planilhas, né? Antes da gente sair pra viajar, eu fiz uma planilha de onde a gente queria estar em determinadas datas. Eu tinha colocado 1 mês e meio pra fazer a Argentina. Nós ficamos quase 5 meses só na Argentina. Então assim, tem muita coisa na América do Sul. A gente tá acostumado a pesquisar lugares e só sabe alguns poucos lugares de cada país, né? As coisas mais turísticas. Mas tem tanta coisa nos países que era impossível a gente fazer a Argentina, por exemplo, em 1 mês e meio. Exatamente. É assim, uma coisa que a gente descobriu, principalmente ali viajando por toda a América do Sul, a gente vê como a bolha cultural do Brasil é muito fechada, né? A gente o Brasil fica separado pela Cordilheira dos Andes ali dos outros países da América do Sul. E também tem a questão do idioma. Nós somos os únicos que falamos português no meio desse monte de gente falando espanhol. Então isso aí já acaba separando um pouquinho as culturas. A gente não consome tanto a cultura latino-americana da mesma forma que eles não consomem muito a cultura brasileira. E aí a gente não tinha ideia do que era a América do Sul, como ela é repleta de cultura, de pessoas legais de conversar, de histórias. E a gente começou a descobrir tudo isso na prática da melhor forma possível, porque a gente não tinha pesquisado, não tinha se interessado tanto e de repente a gente caiu no Uruguai, na Argentina, que é incrível. Quando alguém fala pra mim, quanto tempo você acha que eu preciso pra conhecer a Argentina? Eu falo, cara, você quer conhecer a Argentina mesmo? 1 ano, porque a Argentina tem a Patagônia, que é neve, que é lindo, maravilhoso, aquelas montanhas imponentes. Se você for para o norte, já é um clima completamente diferente, de deserto, um clima mais seco mesmo, assim, as montanhas coloridas, montanhas laranjas, é lindo demais também. Todos os países da América do Sul me surpreenderam muito, de todas as formas positivas possíveis, assim. Negativa talvez a estrada, dependendo do lugar que você vai viajar ali, no Chile, no Peru principalmente, e na Colômbia também, acaba que as estradas são horríveis e as pessoas são muito imprudentes no trânsito. Mas de resto, de lugares, de história, de conhecimento e principalmente de pessoas, a gente sentiu que hoje em dia, a gente nos vemos muito mais como latino-americanos, né? Como não como só brasileiros, mas a gente entende toda a origem da América do Sul. E isso é muito legal. Então, a América do Sul é incrível. Quando alguém me fala, cara, meu sonho é ir pro Alasca, meu sonho é ir pro Canadá, eu falo, cara, você já viu a Argentina? Você já viu o Chile? Você já viu... Você já foi pras praias da Colômbia? Exatamente. Então, a América do Sul, acho que dos 3, a América do Sul, Central e do Norte, não vou nem colocar a Europa, mas eu acho que foi sem dúvida a que mais me surpreendeu e a que eu morreria de vontade de fazer de novo hoje. Próxima pergunta é, vocês sonham em fazer outros continentes? Com certeza. Com certeza. Todos os continentes possíveis e impossíveis. Quando acabar os continentes, a gente acha outro país para ir também. Mas, assim, o que a gente gosta é sempre conhecer coisas novas. Então, a gente tem muita fissura pela Ásia, pela África. A gente agora está apaixonado pela Europa também. Então, nossa ideia é fazer todos os continentes possíveis. A gente quer muito fazer Oriente Médio também. Então, esperem muitas novidades do Abraça a Trip. Tudo que muda, comida, idioma, pessoas, clima, a gente quer estar no meio, a gente gosta disso. Quando a gente está cansado e se acostuma com algum, a gente quer mudar para outro. E sempre vai ser assim, se Deus quiser. Qual foi o país mais desafiador para vocês? Difícil, hein? Difícil? Pra mim, eu acho que Cuba. Cuba? Cuba foi bem diferente. Eu concordo. Acho que Cuba também foi o mais desafiador. Cuba, em vários aspectos, vários aspectos, né? A gente chegava
a gente chegou, não tinha internet, muitos sites que a gente usa com muita frequência na nossa viagem lá não ficam disponíveis, como por exemplo Airbnb, porque a gente estava acostumado a viver sempre viajando na nossa casa, na van. E aí a partir do momento que a gente chegou em Cuba, que é uma ilha, a gente precisava reservar algum lugar para ficar. E o aplicativo que a gente sempre aprendeu a usar, que é Booking, Airbnb, esses aplicativos de reserva, eles são todos bloqueados lá. Então, por sorte, a gente usava VPN, né? A gente usa VPN, na verdade, inclusive NordVPN, se você não conhece, é uma forma de você mudar a sua localização para qualquer canto do mundo. Então, por exemplo, a gente estava lá em Cuba, mas a gente colocava a nossa localização no Brasil. Então, a gente conseguia acessar os aplicativos que lá eram bloqueados. E funciona para várias coisas, inclusive, né? Se você quiser assistir um jogo do seu time, quer assistir uma série que está disponível só no Brasil, mas você está viajando, com a VPN você consegue mudar a sua localização. Isso é muito bom para quem viaja, por exemplo, e acessa muito Wi-Fi público em biblioteca, McDonald's, cafeteria. Você, com uma VPN, você consegue criptografar suas informações. Então é muito mais difícil de você sofrer uma invasão. Nós sempre indicamos para vocês, desde o início da nossa viagem, a NordVPN, que é uma das maiores VPNs do mundo. E fazendo a compra do seu plano de 2 anos por esse link que está aqui na descrição, ou se você pegar a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code que está aqui na tela, você ganha 4 meses grátis na compra do plano de 2 anos. Então vale muito a pena, o valor mensal é pequeno, mas a partir do momento que você começar a usar a VPN e entender os benefícios, você vai ver que você não vai tirar mais ela da sua vida. E além dessa questão da internet em Cuba, eu acho que outra dificuldade que a gente teve bastante foi a questão da locomoção, porque quando a gente foi, estava tendo muita falta de combustível na ilha. Nossa intenção era alugar um carro por lá para ter mais liberdade para rodar, igual a gente gosta de fazer com o motorhome, mas com essa questão de falta de combustível a gente teve que ficar dependendo de ônibus, e a linha de ônibus não são várias linhas. E, por exemplo, a maioria sai da capital, de Havana. Então a gente saía de Havana e ia para alguma cidade. Dessa cidade a gente queria ir para outra, mas tinha que voltar para Havana e pegar outro ônibus. Essa questão da locomoção também foi uma dificuldade. Saiu muito da nossa rotina, né? Além da gente não ter o carro e da gente começar a depender de ônibus, que não tinha como alugar um carro lá, tinha várias questões que a gente não queria viver nos lugares turísticos de Cuba. Porque tem regiões turísticas que você encontra absolutamente tudo, você fica naqueles resorts comendo e bebendo do melhor, só que a gente queria ter entrar de forma não turística, mostrar mais da ilha, rodar, e aí foi um pouquinho mais difícil porque a gente realmente não tinha como se locomover. Assim, foi incrível, foi um dos lugares que eu mais gostei de viajar, aprendi muito e nos divertimos muito, né? Pessoas incríveis que a gente conheceu lá, que amam o Brasil. Todo lugar que a gente parava para tomar um cafezinho, as pessoas falavam das novelas, porque lá eles consomem muito a cultura brasileira, porém, acho que de dificuldade foi sem dúvida a maior. Foi. Mas eu voltaria com certeza para Cuba, inclusive topo. Topo também, com certeza. Qual foi o maior desafio que a Madalena deu para vocês na estrada? Teve vários, hein? Poderia dizer aqui uma lista, vocês estão preparados? Na verdade, antes de responder essa, eu acho que a gente pode deixar claro que assim, a gente não comprou a Madalena 0 km, né? A Madalena era uma van, ela é uma van 2013 que já tinha rodado mais de 130 mil quilômetros. Ela prestava serviço para a Prefeitura de São Paulo, levando crianças especiais para médico, para escola. Então ela era um carro que a gente demorou bastante para encontrar, mas quando a gente encontrou, a gente viu que estava tudo muito em dia, porque a Prefeitura cobra muito essas vistorias. Tudo original, então a gente viu que era um carro perfeito. E realmente os problemas que a gente teve durante a estrada não foram problemas graves, foram problemas de manutenção que se ela estivesse rodando numa cidade também teríamos, né? Sim, mas qual foi o maior desafio? Eu acho que o maior desafio é sempre o que tá por vir. O maior desafio foi na Bósnia, quando a gente agora precisou trocar várias coisas, incluindo fazer a limpeza dos bicos injetores. Eu acho que esse foi o maior desafio, porque foi o que a gente mais teve que desmontar coisas e que me assustou visivelmente, né? Sim. Porque são muitos parafusos, muitas coisas soltas, então acho que esse foi o maior desafio até hoje. Vocês têm medo de cansar de viajar? Não. Não? Não. Eu tenho. Eu tive esse medo quando a gente foi sair do continente americano e ir para a Europa. Eu tive muito esse medo da gente não se encantar com a Europa, da gente não ver mais graça nos lugares, porque querendo ou não, esse percurso das Américas, a gente vê muita coisa, né? A gente vê desde praias paradisíacas com mar cristalino e azul, a gente vê montanhas nevadas, a gente vê muito bicho, animal selvagem, a gente vê vulcão. Então eu falei, o que mais tem para ver, né? Será que a gente vai gostar de viajar ou a gente vai ser cansativo?
Então eu tinha esse medo, mas aí foi só chegar na Europa e ver que, por mais que as paisagens possam se repetir, vou ver montanha nevada de novo, vou ver animal selvagem de novo, mas é diferente. Essa questão de você comer uma comida diferente, falar um novo idioma, ter que entender como é a cultura do lugar de novo, tudo isso é o que nos faz gostar de viajar. Então, eu não tenho mais esse medo de cansar de viajar. Foi um medo rápido que a gente teve, né? De, será que vai ser legal igual? E aí, o futuro nos respondeu muito rápido, né? Foi chegar na Europa pra gente entender que sempre vai ser maravilhoso viajar. Inclusive aqui no Brasil, cara, que a gente fala, é nossa cidade, nossa terra, não vai brilhar. Cara, a gente gravando aqui, a gente tá feliz da vida porque a gente começa a ver culturas diferentes. Isso tudo dentro, às vezes, do mesmo estado, da mesma cidade. Sim. Então a gente já entendeu que a gente não vai cansar, porque sempre vai ter coisa nova, sempre vai ter alguma novidade, alguma cultura que a gente não conhecia. Então estamos bem tranquilo e zero pensar em parar de jeito nenhum. Inclusive, pretendem parar um dia? Não. Assim, a gente vai se modelar de acordo com o momento. Sim. Assim, a gente não gosta de fazer planos muito distantes, porque o futuro é incerto. Mas assim, a gente não se vê parando no momento. A gente quer ter filhos um dia, inclusive já vou responder essa pergunta. Era uma pergunta também que vocês fazem bastante, se a gente quer ter filhos ou não, e se a gente viveria na estrada com eles ou não. Então sim, nós queremos ter filhos, não agora, vai demorar aí mais uns aninhos, porque não é um plano para agora, para nós. Mas sim, queremos ter filhos, queremos viver com eles na estrada e queremos viajar por muito tempo com eles na estrada. A gente não gosta de pensar muito, porque eu sou uma pessoa que sofre bastante de ansiedade, mas assim, óbvio que a gente vai precisar ter algumas mudanças quando isso acontecer. Então a Madalena é um carro muito pequeno, talvez com uma criança a gente tenha que mudar de carro. Sim. Talvez continentes, né? A questão da comida principalmente, a gente vai ter que estar em ambientes que a gente tenha mais costume com a comida. Talvez não seja a hora de conhecer a Ásia, a Índia, com uma criança, por exemplo. Depende, na verdade a gente eu não gosto também de fazer esse bloqueio, porque eu me vejo indo com os meus filhos pra Tailândia, indo pra Índia. É muito difícil, assim, é uma decisão que acho que vai vir de forma natural. Quando estiver acontecendo, a gente vai decidir. Sim. Mas a gente, com certeza, a gente não pensa em parar, a gente pensa em continuar por muitos e muitos anos. É uma coisa que a gente se identificou muito, a gente sente que a gente nasceu para viajar de motorhome. Hoje, quando a gente fica numa casa fixa, a gente começa a ficar com ciricutico. Eu falo, Bruno, pelo amor de Deus, eu tô acordando mais um dia no mesmo lugar, meu Deus do céu. É porque eu aprendi a todos os dias acordar num lugar diferente, a todos os dias ter o desafio de ir atrás de água. Em movimento, Tá em movimento, então eu não me vejo parando não, acho que a gente não se vê parando, né? Mas se a gente parar um dia, com certeza a gente quer ter um motorhome, por exemplo, na garagem, pra quando bater esse ciricutico que ele falou, a gente pegar e cair na estrada. Sim. Eu acho que o motorhome sempre vai estar presente na nossa vida, até quando a gente for velhinho. E quem nos acompanha aí de um tempo pra cá já deve saber que a gente tem um sonho também, que a gente não sabe nunca se vai tirar do papel ou não, mas a gente sonha com uma cabana um dia. A gente, sim, inclusive, às vezes compra pequenas coisas em países que a gente vai e a gente fala, cara, a gente não tem nem parede pra pendurar isso, mas um dia nós vamos ter uma cabana no meio da montanha e a gente vai pendurar. Então, assim, são ideias que podem vir com calma mais pra frente, mas hoje a gente só pensa em viajar, em cair na estrada. Agora vamos para uma pergunta que eu acho que é a que a gente mais recebe de vocês, que é como ganham dinheiro para viajar? Realmente essa pergunta é um top 1, eu diria, porque a gente recebe demais. Vamos lá, como funciona a nossa fonte de renda hoje em dia? A gente trabalha no YouTube, né? E o YouTube é uma plataforma que remunera os seus criadores. Então, diferente do Instagram, que a gente tá lá postando e não recebe nada por isso, no YouTube eles pagam os criadores para subir conteúdo aqui na plataforma. Então, essa é uma das nossas fontes de renda. Além disso, a gente também trabalha com marcas parceiras. Então, vocês sempre veem a gente falando aqui da Nômade, da NordVPN, da Galápagos. Elas são marcas parceiras do Abrace a Trip. A nossa função é apresentar a marca para vocês, os serviços, os produtos, e eles nos pagam por isso. Tem outra coisa também que é o Apoia-se, que é nosso grupo que a gente tem ali, uma comunidade que a gente adora colocar nosso tempo para conversar com essa galera. Os apoiadores, eles pagam um valor mensal, em troca a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente conversa com eles, sente um pouco do que a gente tem que gravar de acordo com as coisas que eles vão passando pra gente, e a gente adora ter esse grupo de Apoia-se. A gente vende camisetas, então hoje em dia a gente tem várias
várias fontes de renda. Nem sempre foi assim. Quando a gente saiu de viagem, a gente não tinha canal do YouTube, a gente não tinha venda de camisetas, a gente não tinha trabalho com marcas. Exatamente. A gente saiu com um dinheiro aplicado que a gente tinha, que rendia um valor mensal, e também com um aluguel de um apartamento que a gente deixou alugado em São Paulo, que dava um pouco menos de 5 mil reais por mês. E a gente fez toda a América do Sul apenas com esse dinheiro. É legal ver como a gente mudou drasticamente a nossa rotina, né, e nossos gastos. Então, quando a gente vivia em São Paulo, é muito caro para se viver em São Paulo. A gente pagava aluguel, água, luz, internet, TV a cabo, a gente jantava fora, a gente pedia muita comida, a gente ia em cinema. A partir do momento que a gente saiu, tudo isso mudou. A gente parou de gastar com tudo isso, a gente passou a comer só em casa, a gente comprava em mercado e cozinhava em casa. Então, durante toda a América do Sul, que a gente ainda não tinha o nosso canal e, consecutivamente, tudo que o canal nos trouxe, a gente vivia apenas dessa renda. Sim. E vivia super bem, né? Assim, Sim. É legal ver a mudança do nosso canal, que no início o nosso canal a gente só comia em casa. A gente mostrava os lugares, mas era sempre comendo em casa. Hoje em dia nós já temos, graças a essa nossa profissão, a gente já consegue fazer coisas diferentes para o canal, como comer na rua, comer pratos típicos, fazer passeios malucos, ficar hospedados em lugares como, por exemplo, aquela cabana no meio da neve do Alasca. Então, tudo isso a gente foi incluindo nos nossos vídeos graças aos valores que a gente recebe do YouTube, dos patrocinadores, que são as nossas parceiras, do Apoia-se, das camisetas. E acho que é isso, né? Sim. Essa é a nossa fonte de renda hoje. Tem uma pergunta muito boa aqui, que é: qual o vídeo que mais gostaram de produzir até hoje? Difícil essa pergunta, porque eu sou fã de vários vídeos nossos. Inclusive, a saga do Alasca, pra mim, é a melhor temporada do canal, assim, onde a gente tava mais animado, mais feliz pra gravar tudo. E tudo era muito diferente. Então, essa temporada de Alasca, tanto do inverno quanto do verão, eu sou muito fã. Mas tem um vídeo que eu gostei muito de fazer, que foi o do Hotel de Acapulco, lá no México. Esse vídeo foi muito legal de fazer, gente, porque a gente tava muito animado de estar ali no hotel. Pra quem não sabe, eu e a Bruna somos fãs do Chaves e a gente ficou hospedado no Hotel de Acapulco, que o Chaves foi com toda a turma da vila. Foi incrível, a gente se divertiu, a gente parecia criança lá. Acho que esse foi um dos meus vídeos favoritos. Assim, teve também o de Breaking Bad. É isso que eu ia falar. Esse é um dos meus favoritos. Pra quem não sabe, a gente é fã da série Breaking Bad e a gente foi na cidade de Albuquerque, no Novo México, nos Estados Unidos, e conhecemos todos os lugares onde foi gravada as cenas reais da série, né? Então a gente foi na casa do Walter White, a gente foi na lavanderia, a gente foi no Los Pollos Hermanos, que era a lanchonete. Então foi muito gostoso de gravar esse vídeo. Eu colocaria a sequência da Ilha do Alasca, não tem como. Sim. A sequência da ilha, a gente pescando salmão, a gente fazendo sauna, que era o nosso banho, tudo isso foi mágico, foi um momento mágico, assim, é uma sequência de vídeos que me fala, cara, esse aí foi o ápice. Foi o ápice, assim, de felicidade, de vontade mesmo, assim, sabe, de estar vivendo tudo aquilo, de gravando, tudo que aconteceu, eu queria estar com a câmera gravando, assim, ó, pra recordar, poder assistir várias vezes depois. Foi incrível, realmente. Foi incrível. E aí tem a cabana do Alasca no meio da neve. Então, esse vídeo foi um dos vídeos que a gente mais se dedicou, assim, na captação, né? A gente pegou a câmera e gravou de vários ângulos. A gente fez um videozão. Esse da cabana do Alasca também me dá orgulho, assim, de assistir depois. A gente tem orgulho, a gente trata os nossos vídeos como nossos filhos. Então, sempre que a gente vai subir no canal, a gente sobe com muita paixão, né? É o vídeo, é o melhor, sempre é o melhor. Sempre é o vídeo... a gente sempre fala, esse vídeo tá muito bom! Mas, assim, acho que é difícil escolher um, porque a gente faz com tanto carinho, né? Os vídeos que a gente sempre ama, todos os vídeos que a gente grava. Agora, o da Expo Motorhome é o que mais tá mexendo comigo no momento, que é ver vocês ali. Então, são vários e vários vídeos. Acho que essa pergunta é muito difícil, mas acho que a gente conseguiu responder bem. Agora eu vou entrar em algumas perguntas polêmicas. Vou soltar 3 de uma vez aqui, e aí você que vai me responder, pode ser? Vai. É difícil passar 24 horas juntos? Vocês brigam muito entre vocês na estrada? E cadê a terceira? A terceira é sobre a mesma coisa. Tem algo que o Pedro faz que te irrita? Ai, meu Deus, vamos lá. Passar 24 horas juntos. Eu não diria que é difícil, porque hoje em dia a gente se entende muito bem. Mas é intenso, galera. É intenso porque a gente é namorado, marido, sócio, a gente trabalha junto. Isso é uma parte muito importante de falar, porque ele tem um jeito, eu tenho outro. Ele tem o jeito que ele quer fazer o vídeo, eu tenho o meu. Então, assim, eu não diria que é difícil, mas é
muita intensidade, entendeu? Se é que vocês me entendem. Galera, é tudo junto, né? Às vezes você fala, eu vivo com a minha esposa há tantos anos, mas, cara, provavelmente um trabalha num lugar, outro trabalha no outro, ou então um tá na sala, um tá no quarto. Agora a gente é literalmente 24 horas em 5 metros quadrados, olhando um sempre pra cara do outro. Então, é complicado sim, é difícil sim. A gente fala que tudo potencializa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, hoje a gente se respeita muito mais, um entende muito mais o outro. Às vezes, só a forma como a Bruna olha ou como ela mexe a sobrancelha, eu já sei o que ela tá sentindo. Da mesma forma que quando a gente tá estressado um com o outro, tudo se potencializa. Sim. Eu falo que a Bruna é bagunceira, eu sou mais organizado, a Bruna é muito mais focada, eu sou muito mais viajado. Então, são vários pontos que acabam potencializando. Pensem comigo assim, pega uma coisa que seu marido faz que te incomoda. Por exemplo, eu sei que eu incomodo o Pedro quando eu não lavo a louça logo de cara. Eu sei que eu tô incomodando ele, porque ele já começa a ficar com circo-tico, entendeu? Então pega essas coisas que o marido de vocês ou a esposa de vocês fazem que te incomoda e pensa como seria num espaço reduzido, assim. E agora eu quero saber o que eu faço que te irrita. Ai, o seu toque de limpeza, cara. O seu toque de limpeza me irrita. Me irrita, gente, porque é muita limpeza toda hora. Pois ninguém me perguntou, mas eu posso responder uma coisa que irrita? Cabelo, galera. Essa mulher solta cabelo que eu não acredito, assim. É uma peruca por dia e ela não concentra o cabelo. Às vezes Ela não concentra o cabelo. o que cai, eu acho que ela pega e faz assim, ó, pela van. Eu tô dirigindo, tem cabelo. Eu tô tomando banho, tem cabelo. Eu tô cozinhando, tem cabelo. Não, cozinha Não exagera também, não é assim. Senão as pessoas vão achar que você tá comendo e tem cabelo meu. Não é assim também, não exagera. Mas a gente briga pouco em comparação ao que poderia ser por viver em 5 metros quadrados. Sim. 24 horas. Eu acho que as nossas brigas maiores mesmo são em relação a trabalho, assim. A gente discute tudo do trabalho. Não discute de brigar, mas discute de debater mesmo, argumentar um com o outro, o que a gente acha que a gente tem que fazer, pra onde ir, o que gravar, o que não gravar. Eu acho que a Bruna thumb, até a capa do vídeo a gente discute juntos o título. E aí ele acha que uma coisa é mais interessante que a outra e eu acho que não. Galera, simplesmente é assim, todo vídeo tem uma discussão, porque todos os vídeos a Bruna me fala o que você achou da capa, que é a capa que aparece no vídeo pra vocês. E eu falo, e o que eu falo ela vai ficar brava. Tipo assim, eu não gostei dessa cor. Por quê? Por que não? Tipo assim, é melhor ela não perguntar. Então, resumindo, a gente tem brigas pequenas, aquelas briguinhas que não afetam em nada o nosso relacionamento. Não são brigas de discussões, de cada um vai pra um lado, de se xingar. Não, são brigas ali rápidas. Tipo assim, capa, não gostei disso, gostei disso. Ou então ela é muito focada, ela quer toda hora... Ela é aqui, ó. E eu não, eu gosto de ter o meu tempo. Gente, eu sou mais trabalho, assim, sabe? Sentar e resolver as coisas e focar naquilo. Ele não. A gente tá focado aqui, daqui a pouco ele olha pro lado e fala, nossa, mas aquilo ali, né, poderia ser de outra cor. Aí eu falo, Pedro, tá de sacanagem, pelo amor de Deus, foca aqui. Eu gosto de falar que eu gosto de ver a formiga levando a folhinha até o formigueiro. A Bruna não, a Bruna é intensidade. Eu sou prática e rápida, entendeu? E às vezes a pessoa com dislexia... me irrita um pouquinho, mas é tudo adaptável, entendeu, gente? A gente vai construindo a paciência. Agora, uma pergunta que eu acho que pega bastante a gente às vezes sentem solidão na estrada? Sim. E é importante falar sobre esse assunto, né, gente? Porque vocês nos acompanham e acham que a gente tem a vida perfeita, mas muitas vezes não, porque somos nós dois. Então, às vezes, a gente sente falta de conversar com outras pessoas, sente falta de estar com amigos, com família. A gente vê churrascos, às vezes, das nossas famílias, nossos amigos se encontrando, casamento, filho de alguém nascendo, e a gente tá sempre longe, né? A gente tá sempre mandando mensagem de longe, e as pessoas já se adaptaram, já entenderam que a nossa profissão, que a nossa vida é assim, mas dá uma solidão, principalmente em datas comemorativas. Então, esse ano, provavelmente, a gente vai passar o Natal e o Ano Novo só nós dois em algum lugar no frio da Europa. Esses momentos acabam, por mais que a gente sabe que tem muita gente que nos ama e que nos manda energia positiva, na hora ali que a gente desliga a câmera, somos só nós dois. Então a solidão bate, sim. E a gente sempre fala pra vocês, a gente às vezes bate 80 mil visualizações nos vídeos. São 80 mil pessoas nos assistindo, mas
no dia a dia somos só nós dois e uma câmera. Então a gente não sente tanto essa proximidade de vocês. A gente invade a casa de vocês, mas vocês não invadem a nossa. Então é uma troca assim que é injusta, eu diria, porque a gente precisa também do contato de vocês. E eu acho que isso acaba respondendo muito outras perguntas, como por exemplo, o que mais sentem falta da vida convencional que vocês tinham aqui? Eu acho que é isso, é o contato, são as pessoas, ter um restaurante, uma lanchonete que eu chego lá, que eu vou comer e que eu conheço o Douglas que vai me servir, ir na feira e saber que eu vou comer o temaki do Tadal. Então são várias coisas que você acaba não tendo, porque você sempre está num lugar novo. É gostoso ter o seu mercado, ter a padaria que você vai, conhecer as pessoas, e isso a gente acaba não tendo nenhuma raiz. A gente está sempre rodando, então acho que eu posso colocar isso como o principal ponto que eu sinto falta. Sim. A questão da rotina, né? Rotina. Essa questão de mercado, de saber onde ir. Às vezes é cansativo demais você chegar num país e não saber se você vai encontrar determinada comida naquele mercado, se vai ser de qualidade, a qualidade que você espera. Cortar o cabelo, por exemplo. Pedro sempre foi na mesma cabeleireira, então saber que em todo país ele vai ter que buscar um cabeleireiro ou confiar em mim de novo é cansativo. Isso cansa a mente às vezes, mas eu não trocaria a vida que a gente tem hoje em dia. São coisas que a gente teve que se adaptar. A gente aprendeu a viver assim, a gente conheceu muita gente incrível com essa nossa vida, porém a gente já aprendeu também a lidar com as despedidas, né? Com sempre, cara, pessoa muito gente boa, amanhã a gente tá num canto, ela tá em outra. Sim. Amanhã ela vai ficar na casa dela e a gente vai seguir. Então, isso acaba mexendo um pouquinho com a gente. Acho que essa questão realmente entra na rotina de você viver num lugar fixo e acabar vivendo em comunidade. Isso a gente acaba perdendo um pouco, mas a gente aprendeu a lidar com isso. Próxima pergunta. Aliás, antes, tem uma pergunta aqui que nem faz tanto sentido, mas eu fiquei curioso. Bruna, por que você tá sem aliança? Gente, eu fui pedida em casamento em Nova York, né? Vocês acompanharam. E aí eu ganhei o meu anel de noivado e tudo mais. Passou um mês que eu ganhei o meu anel, eu fui na Planet Fitness tomar banho. E aí eu prendi o anel no armário sem querer. E no que eu fui tirar a mão pra soltar, eu quebrei o anel. A pedrinha voou. E aí, eu tenho o anel, eu tenho a pedrinha, mas eles estão separados. Eu preciso levar num lugar pra colocar de novo pra eu poder voltar a usar. Mas assim, acho que na nossa vida, na estrada, é muito difícil, principalmente pra Bruna, usar assim, acessórios, como por exemplo uma aliança com uma pedra em cima, né? Não, super quero usar, tá? Vai consertar, por gentileza, que eu quero usar. Eu vou levar arrumar, eu vou aproveitar que a gente tá aqui no Brasil e eu vou levar arrumar essa bendita aliança aí. Quem segura mais a barra nos momentos de perrengue? Eu ou você? Difícil essa? Eu acho que é um equilíbrio, porque você é muita emoção, assim. Eu sou assim, acho. Você é desesperado. Acabou o mundo. Aconteceu alguma coisa aqui, Ele é desesperado, assim, ele... não sei o que aconteceu, não sei o que, lá. Aí eu falo, tá, mas calma, a gente pode resolver, vamos pegar tal coisa e fazer. Então eu acho que é um equilíbrio, assim, entre a emoção e a razão aqui. Eu sou mais a cabeça de resolver. E quando tá muito grande o BO, tá muito assim, realmente tá indo pra uma situação mais difícil, aí eu sinto que a Bruna começa a ficar mais desesperada. Não igual eu, de explosão, mas ela começa a ficar mais quietinha, começa a ficar mais preocupada. E aí sou eu que dou uma animada, que falo, não, vamos, vai dar certo. Ou então vai dar tudo errado, mas a gente tá junto. Então acho que a gente também acaba um compensando muito o outro. É sempre a famosa pilha. Quando um tá pra cima, o outro tá pra baixo. Então é sempre, né? Tipo assim, a gente tem sempre tá um puxando o outro. Nunca os dois pra baixo. Isso de forma nenhuma. Bom, galera, a ideia desse vídeo era ter essa resenha gostosa, essa resenha leve, fluida com vocês. Eu acho que funcionou super bem, né? A gente sabia que ia só vir uma pergunta que a gente ia começar a desenrolar e contar um pouquinho mais da gente. Eu acho que isso é muito importante para que vocês conheçam um pouco mais do Pedro, um pouquinho mais da Bruna. Muitas coisas que acabam se perdendo com a quantidade de vídeos que a gente já postou, vocês conseguem agora com esse vídeo tirar e ver que a gente é muito mais próximo de vocês do que parece. A gente tem várias inseguranças, temos vários medos, passamos por vários perrengues que talvez vocês estão passando também. Eu acho que é legal a gente ter esse contato e essa aproximação. Não é aquele vídeo que acontece mil coisas igual vocês estão acostumados, mas acho que é um vídeo necessário que a gente queria muito fazer com vocês para ter mais essa proximidade. Se você nos acompanha só aqui no YouTube, sente falta dos conteúdos antes do Equador, antes ali da Argentina, a gente tem tudo registrado no nosso Instagram, então segue a gente lá também,
@abraceatrip. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu pra quem ficou até o final, deixa um comentário bem legal, o que você mais gostou de saber da gente, o que você ainda ficou com dúvida, pode mandar também em pergunta pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! Beijo, meu povo! Putting our life in boxes, erasing the